Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre e o nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez nessa nossa humilde tarefa da manhã de hoje. Então nós vamos iniciar a nossa exposição desta manhã buscando o que seja uma constituição. E para a gente ter a definição exata dessa palavra, nós vamos buscar no dicionário o que é a Constituição. E lá no dicionário está escrito assim: é a lei máxima, é a lei mais importante de um país, de uma nação. São normas, são regras que regem uma sociedade. Assim está definido no dicionário. As leis de uma Constituição, por mais que sejam programadas, estudadas, elas não são perfeitas. Porque não são perfeitos os homens que as elaboram. E nem são perfeitas as sociedades a que elas são destinadas. Ok? E mais, são leis sujeitas a alterações, a modificações, na medida que as sociedades evoluem, que as sociedades progridem. Só para a gente ter uma ideia de como funciona essas leis, essa Constituição, nós vamos dar um exemplo. Há cerca de 1700 anos antes do Cristo, vai surgir o primeiro código de leis para uma sociedade. Foi a sociedade, o povo da Mesopotâmia, lá nas margens do Tigre, do Eufrates, um povo muito antigo, ok? Esse código de leis se chamava Código de Hammurabi, com H, ok? Por quê? Porque era o nome do rei que governava esse povo da Mesopotâmia. Esse código era composto de 281 itens para governar aquela sociedade, grafados em pedras, porque não era papel naquela época. Inclusive, quem quiser pode ver essa pedra. Está lá no Museu de Louvre, em Paris. Está exposta esse código de Hammurabi, porque ele é assim um marco na história das civilizações da Terra. O princípio das leis desse código de Hammurabi, que foi o primeiro código da Terra, vamos dizer institucionalizado, era a pena de talhão. Olho por olho, dente por dente. Era o castigo, não tinha atenuante. Matou, morreu. Prejudicou, é prejudicado. Deu um tapa em alguém, tem a mão arrancada. E assim a coisas horrorosas que não cabem mais na nossa sociedade. Porque a gente evolui, não é? É meio assim, a nossa sociedade é meio capenga, mas você olhando há 1700 anos antes do Cristo, muita coisa não cabe. Agora, no decorrer da história, cada povo foi elaborando as suas leis de acordo com seus princípios. Cada sociedade com as suas regras. Por exemplo, vamos citar, só para a gente ter uma ideia nos dias de hoje. Nós temos locais que a pena de morte hoje é permitida. Nós temos locais que o aborto é permitido.
Nós temos locais, por exemplo, que a eutanásia assistida é por lei. Então veja, cada sociedade ela vai estipulando as suas regras. Isso é uma constituição humana da Terra. Muito bem. Porém, vamos entrar agora na nossa aqui. Acima dessa Constituição que rege nações, cada nação tem até as tribos têm seus códigos de leis. Há uma Constituição que é composta por um conjunto de leis que não são humanas, são leis divinas, são leis do Criador, são leis do Pai, vamos chamar assim, leis superiores que regem a humanidade. Então, deixe de lado a lei humana. Nós vamos agora focar nas leis divinas. São descritas no Livro dos Espíritos como lei divina ou natural. Por quê? Porque ela abarca tudo que existe à nossa volta, tanto no plano da matéria, quanto no plano do espírito. Por isso que ele é natural. Animais, todos os reinos da natureza, tudo está submetido a leis divinas. A gente não capta muito isso, né? A gente acha que está vivendo, tudo tem lei. Leis nos governam e a gente vai aprendendo ao supetão, ok? Muito bem. Essa lei divina, ela não é restrita ao planeta Terra. Ora, quem somos nós? Nós somos um grão de areia, gente. Se a gente for comparar o universo a uma cidade, nós somos habitantes de uma periferia. Muito decadente. Se a gente for comparar o universo, o planeta Terra está lá na periferia. Então, essas leis divinas, elas não governam só nós, a humanidade. Ela abarca o universo, diferentes mundos, diferentes comunidades espirituais. Vamos imaginar essa grandeza. A lei divina é una, é única, imutável, ela não se altera. A constituição humana, sim, mudou aqui, vamos mudar a lei. Progrediu aqui, vamos mudar, progredir as leis. Não, a lei divina é una, ela é do universo, ela é imutável e elas são adaptadas, filtradas de acordo com a evolução de cada mundo do universo. Deu para entender? É uma só. Então vamos ver, por exemplo, sociedades evoluídas que habitam mundos adiantados, elas compreendem, assimilam e vivenciam as leis divinas de uma forma profunda, de uma forma abrangente. Agora, comunidades inferiores, as criaturas se encontram se alfabetizando nas leis divinas. Vamos supor nós somos adiantados em lei divina? Nós estamos nos alfabetizando na lei do amor, que é a lei básica. Eu vou citar as outras.
Então, enquanto outras comunidades já assimilaram de forma maior a lei, os planetas e os planos inferiores se alfabetizam. Faz parte. Lembrando que entre o superior e o inferior existe toda uma escala. Ok? Muito bem. Mas interessante. Outro fato bastante interessante para a gente meditar nessas leis divinas. Enquanto as leis humanas, que são feitas pelos advogados lá, pelos juízes, têm que ser registradas em cartório, redigidas, colocadas nos pendrives da vida para serem guardadas, arquivadas, virar livro, virar apostila, ser estudada nas escolas de advocacia. As leis divinas, não tem burocracia nas leis divinas. Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis divinas estão gravadas na nossa... Mas como assim? Como é que funciona isso? Vamos dar a ideia aqui no máximo que a gente pode conceber. Vejamos, elas estão gravadas em nós. E eu me lembrei que uma vez Jesus disse assim: vós sois deuses, se quiserem pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas que interessante! Então eu já tinha condição. Então elas estão gravadas. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós damos o nome de Deus. Somos filhos do Criador, do Pai. Então nós temos em nós o DNA divino. Como um filho tem o DNA do Pai. Para a gente entender, ok? Dentro da nossa condição de entendimento. Então, ao sermos criados, atingimos a razão. Estamos lá na caverna, já estamos despertando. Nós carregamos conosco potências e germens das leis do nosso Pai. Gente, o que é potência? Se você procurar no dicionário, uma potência são capacidades latentes que estão adormecidas e precisam ser despertadas. Acorda, gente, acorda. Assim, precisa acordar. Os espíritos falam assim: acorda. Acordar do olho? Não. Acordar o espírito. Nós temos potências em nós. Então, assim como uma semente, Jesus usou essa sabedoria dele, ele usou a semente. Não tem coisa mais explícita do que a semente. Enterrada no solo, ela trabalha, ela se rompe para poder brotar e germinar, desenvolver a sua potência. Nós, na nossa situação da Terra, quando aqui viemos, nós somos enterrados num corpo denso. Isso aqui é enterramento. E dentro desse corpo denso, a nossa tarefa... Qual é a nossa tarefa? Para que eu estou na Terra? É florescer em nós as leis divinas. Não nos enganemos, gente. A humanidade toda está dentro desse projeto divino. Despertar. Despertar. Acorda. Você é espírito imortal? Olha as potências que você tem. Muito bem. Na questão 622, Kardec pergunta aos imortais: confiou Deus
aos homens a missão, olha essa palavra, relembrar as suas leis? Se eu tenho que relembrar, é porque eu já tenho. É só relembrar. Aí o que eles respondem? Sim, certamente, em todos os tempos vieram aqueles que já abrangeram mais a lei para ajudar da terra a relembrar as suas leis. Olha que coisa interessante. A lei divina, ela abarca todos os campos do conhecimento. Vamos ver aqui. Então, com o auxílio de espíritos mais adiantados, vamos dizer assim, para a gente entender, mais despertos para a lei, você está mais adiantado, você despertou já? Está despertando? Então, ele vem aqui e nos ajuda a progredir em todas as áreas. Vamos pegar um exemplo? Um Einstein. Quando ele descobre as leis lá da física, ele está tirando o véu das leis divinas. Ele descobriu a lei. Não. É lei divina, faz parte, é lei natural. Então vem aqueles que tiram o véu. Leis divinas, então nós temos o campo da física. O Michelangelo, ele vem tirar o véu para nós do belo, aquilo que toca o nosso coração e nos faz sintonizar com o alto sem querer. O belo faz parte da lei divina. Um Sócrates, ele vem nos ensinar a filosofia. Então, quando ele fala de filosofia, ele está desvendando leis do Pai. Um Francisco de Assis, ele desvenda para nós as leis do amor. Tudo é lei divina, nós não descobrimos nada. Nós só acordamos para essas leis. E eu vou só citar aqui, até falei com a Lourdes, eu vou citar aqui só um ganchinho, lembrando o Chico Xavier, foi aniversário dele ontem, né? Ele já dominava as leis divinas, as leis do amor, de uma forma mais abrangente. Vou citar um exemplo. Certa vez, ele foi no mercado, olha bem, com um amigo e chegou numa banca de laranja e começou a escolher lá uma dúzia de laranja. Ele pegava uma laranja boa e uma laranja menos boa, amassadinha, tortinha, amarelinha, uma boa e uma mais ruinzinha. Aí o amigo, mas isso aí é bobo. Por que você não pega todas as boas? Ah, não. Porque aqueles que vierem depois de mim têm como escolher as boas também. Preciso explicar? Não, né? Nós temos essa condição aí? Eu até faço quando eu lembro do Chico lá na banca. Até já fiz, hein? Não vou mentir, não. Porque eu lembrei que eu vou pegar uma menos para deixar. Mas isso aí, gente, ainda não faz parte de nós. Então, o que demonstra isso? Que nós estamos ainda nos alfabetizando. Muito bem. Só para citar o Chico. Mas foi então que dentro de um planejamento superior, na época adequada, porque eu quero deixar bem claro, nós somos aqui da humanidade comandados. Não pense que a gente está vivendo, tem a guerra lá, tal, mas está tudo sendo, viu? Tá bom? Dentro de um planejamento e no momento adequado, o Pai envia, olha que coisa, para encarnar entre nós um espírito da última escala. Qual que é a última escala? Fala para mim. Espírito puro.
mais perfeito modelo que já passou pela terra. Ele envia Jesus. E qual a proposta da vinda de Jesus à terra? Ele viria ensinar, mas acima de ensinar, demonstrar em 3 palavras a lei divina: justiça, amor, caridade. Ok? Muito bem. No livro dos Espíritos, eu não vou adentrar aqui porque o tempo já está esgotando, tá? Os Espíritos eles dividem para o nosso entendimento as leis divinas em 10 itens. Eu vou só citar, veja bem. Quem quiser vai lá, terceira parte, está tudo escrito. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e da caridade. Em último lugar, lembrando que tudo isso faz parte das leis divinas, só lá estudar. Que a justiça, amor e caridade é a base de todos os outros itens que compõem a lei divina. Vou mostrar por quê. Veja bem. Se a lei do progresso, que é um dos itens da lei divina, que vai mostrar para nós que todos nós estamos aqui para progredir, tanto intelectualmente como moralmente e tal. Se a lei do progresso não estiver atrelada, embasada na lei da justiça, do amor e da caridade, nós temos a sociedade que nós temos hoje. Deu para entender? Haveria guerra lá? Então, essa última lei, justiça, amor, ela embasa todo o nosso desenvolvimento. Aquele que inventou lá o negócio da bomba atômica, não era para explodir os outros, era para ter outro encaminhamento. Mas não estava embasada na justiça, no amor e na caridade. Desvirtua, entendeu? Então é a base de tudo. Muito bem, vou me encaminhar já aqui quase para o encerramento. Então, meus queridos irmãos que estão aqui me ouvindo, fazendo essa caridade, eu coloco a seguinte reflexão: qual o objetivo de nossas idas e vindas inumeráveis, eu vou dizer até cansativa, estágio lá, estágio aqui, estágio lá, e muda de família, e muda de pai, e muda de marido, e muda, pelo amor de Deus, e haja mudança, e cadê a lei do amor, da caridade? E vai continuar assim, até resolver essa encrenca. Qual o objetivo dessas partidas e chegadas na Terra? O objetivo de tudo isso, gente, é aprender a vivenciar as leis do amor, justiça e caridade. Nós estamos sendo chamados a milênios. Acorda, acorda, acorda. E eu vou então, aqui já partindo para o final, ilustrar esses nossos comentários. Eu vou ilustrar com uma passagem evangélica. A passagem todo mundo conhece, é a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Nós não vamos abordar o sentido literal da passagem, que ela é longa e não é objetivo. Eu vou pegar aqui o sentido simbólico da passagem. Muito bem. Nós vamos nos apegar não à letra, né, mas o sair de Lázaro do túmulo escuro, a escuridão, e buscar a luz. Lázaro sai da escuridão e busca a luz.
assim como nós estamos buscando sair da escuridão da nossa ignorância. Muito bem. Chegando Jesus à aldeia de Betânia, ele vai então até a residência de Lázaro, Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro. E se dirigem então até o túmulo onde Lázaro se encontrava. Já estava morto há 4 dias o Lázaro. E já estava enterrado. Olha que coisa. E Jesus chega. E interessante, um monte de gente acompanha. Curioso, até a gente ia, né? Jesus lá no túmulo, vamos lá ver o que ele vai aprontar lá. E vão atrás de Jesus. Naquela época, as sepulturas eram assim. Era um buraco encavado na rocha, uma pedra muito grande, redonda. Quando eles queriam abrir para pôr outra pessoa, eles rolavam a pedra, fechava o túmulo. Muito bem. E Jesus então se achega diante daquele túmulo. E entre Lázaro e Jesus, uma grande pedra ali estava. Vamos buscar o simbolismo? Jesus vai diante do túmulo, Lázaro está do lado de lá, a grande pedra separava Lázaro, que estava no estado de catalepsia. Ele não estava morto, morto é só quando rompe o cordão. Ele estava numa letargia, ele estava o dormir, ok? Então a grande pedra separava Lázaro de Jesus. Jesus, o símbolo da vida abundante. Se referem muitas vezes assim no Evangelho. O que é vida abundante? Eu tenho uma vida abundante. O que você tem? Muito dinheiro. Uma vez um político foi lá na casa do Chico. Político riquíssimo, ficou lá umas 2 horas e chorou no colo do Chico, As pessoas que assessoravam o Chico falaram: o que será que esse homem? Quando o homem foi embora, Chico, mas por que ele estava tão aflito e chorando tanto? O Chico, sabe o que é? Ele só tem muito dinheiro. Jesus é a vida abundante. Que vida abundante? Muito dinheiro, muita coisa? Não. Vida íntima, vida da alma, vida real, vida espiritual, potências. E Lázaro estava dormindo separado por aquela pedra. Então, quantos de nós trazemos essas pedras como obstáculos de ver e ouvir Jesus? O que são as pedras nossas? Má vontade, acomodação, indiferença, que nos impedem de ouvir o chamamento para as coisas divinas. Então, muitas vezes a gente é surdo, distraído de tantas coisas que entorpecem o nosso mundo hoje. O celular é uma delas. Entorpecidos. Então são as pedras que nos põem entre Jesus e essa vida abundante. E Jesus então chama a cooperação daquelas pessoas que estavam ali e fala assim em voz forte: tirai a pedra, ou seja, retirem a barreira para que o Lázaro desperte. Interessante, Jesus não tira a pedra, ele podia tirar pessoalmente, nem com a mão, ele podia tirar com o poder mental dele. Ele andou sobre as águas, fazia tudo aquilo que ele fazia, porque ele dominava todas as energias, todos os fluidos, todas as vibrações do universo. Ele pede para alguém retirar a pedra, simbolizando que sempre temos o auxílio de alguém quando queremos fazer o nosso despertamento, seja através de mãos fraternas, seja através dos ensinos da doutrina, da nossa conscientização, de uma oração que a gente faça, de uma mensagem que a gente ouça. Então, tão logo Jesus vê Lázaro nas sombras do túmulo, porque a pedra é retirada, ele olha lá, o Lázaro está naquela escuridão. Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. É uma redundância, né? Sair para fora, mas está no Evangelho assim:
saia para fora. Lázaro capta o chamado. E ele que estava no sepulcro, que dormia, encontra a luz. Sai para fora, Lázaro, né? Então Lázaro agora está de pé, do lado de fora. Mas veja que coisa. Ele continuava, ele estava com as mãos e os pés e o corpo atados, porque antigamente eles pegavam a pessoa desencarnada e enrolavam em faixas, né? E Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Todos nós, gente, ainda nos encontramos em faixas inferiores de evolução. Mas a doutrina nos dá essas luzes para que a gente possa despertar, acordar para a realidade, sair para fora do nosso comodismo, da nossa escuridão, da nossa ignorância e buscar essa vida mais plena, esses objetivos superiores, né? Então, eu fecho com a seguinte colocação: ouçamos o chamamento do Mestre e vamos desenvolver potências. Potências são capacidades que estão adormecidas. Sermos melhores, mais simpáticos, mais afáveis, mais úteis, onde quer que a gente é pedido para servir. Que Jesus nos abençoe e que essa mensagem do despertar para as leis divinas possa nos acompanhar, nos ajudando nessa busca de sermos criaturas melhores a cada dia. Muito obrigada a todos, viu? Que Jesus nos abençoe.